começar perguntando antes do positivo? Vamos. Se foi planejado, se você já queria, não queria, conta tudo. Foi super planejado. Tiago, sonho de ser pai. Eu também, desde adolescente, quando perguntavam assim, você quer ser mãe? Qual o seu sonho? Eu falava, gente, eu quero ser mãe, eu quero trabalhar com tal coisa. Enfim, mas mãe sempre estava ali, né? Mas assim, tava nas suas brincadeiras de criança? De criança não, Cláudia. De criança não. O que você queria quando você era criança? Você queria ter uma carreira? Quando criança, naquelas loucuras, eu falava que eu queria ser cantora. Olha. Aí hoje em dia eu falo, graças a Deus eu encontrei um Realizou pra o sonho suprir. Eu falei, minha mãe, você não me colocou na aula de canto hora nenhuma, não acreditou. Mas assim, eu falava cantora, brincava muito de escola, mas não... de mãe, não? Não, de mãe, quando criança, não. Eu não era muito das adolescente? Bonecas. E adolescente, aí eu já tinha aquela fase de conversar sobre e falava, não, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família, sabe? Eu quero trabalhar, mas sempre a mãe estava ali. Mas que horas que aflorou essa vontade de ser mãe? Ah, com certeza absoluta, quando minhas afilhadas nasceram. A primeira, né, Clara. Eu tenho duas afilhadas, Clara e Morena. Lindas. Maravilhosas, filhas da minha irmã. E quando ela nasceu, a Clara, eu fiquei muito tempo em Salvador, vivendo aquilo com a minha irmã, né? Minha irmã é muito minha parceira, minha melhor amiga. E aquilo me deixou, assim, enlouquecida. Minha mãe um dia falou assim, ou Carol corre, ou Carol fica. E eu falei, minha mãe, eu fico. Porque aflorou muito, assim, sabe? Aquele amor louco, minha irmã compartilhando tudo comigo, eu tentando ajudar ali, aprender. Eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. E foi ali que deu... Já era uma coisa que a gente conversava, eu e o Thiago, né? Um sonho dos dois. Você já estava com o Thiago nessa época? Já estava com o Thiago. Eu já estava com ele há 2 anos. Mas ainda com o meu Dio, planos, mas assim, quando? Não sabemos, vamos indo. Porque eu sempre tive essa vontade de ser mãe, sempre tive vontade de me relacionar, de casar, de morar junto, mas eu sempre tive dentro de mim que eu não precisava de pressa. Tanto que perguntava assim, vai casar antes ou vai casar depois? Não, a ordem pra mim não altera. Não interessa. Então, assim, eu já tava com ele, aquilo aflorou bastante. Eu falei, eu quero ser mãe. E ele aí, querendo ser pai também. Ele querendo ser pai. Ele é uma vida inteira querendo ser pai. Eu sou amiga dele há 200 anos. E eu acompanho isso há uma vida inteira. De Cristo. Amor, mas assim, ele vai ser um pai que eu não vai ter pra ninguém. Ele já é, viu, Cláudia? Né? Porque assim, Tiago, além do sonho de ser pai, ele é muito estudioso. Tudo que ele se propõe a fazer, ele estuda, ele se joga de cabeça. E ele acorda, às vezes, assim, 5h30, 6 horas. Quando eu acordo, ele fala, já estudei tudo desse mês. Esse mês você vai sentir isso, o bebê tá assim, estuda, me passa tudo, eu embora. Agora é a sabatina, aí me passa tudo. Então, ele já entrou comigo nesse mundo da maternidade, porque falam muito assim, o pai mesmo sente que é pai quando nasce. Então, eu sinto assim que já começou. E como foi quando você descobriu o positivo? Você falou que você desencanou e aí veio. Assim? Então, eu tava contando aqui pra elas como foi, né? Porque quando a gente tá na fase tentante, por mais que você tenha uma segurança ali de que tá tudo saudável, de que tá ovulando, que você tá ali acompanhando as contagens dos folículos, tá tudo certo, você tem uma ansiedade. Claro. Você tem uma ansiedade, né? Então eu tava contando pra elas que quando eu resolvi realmente relaxar, eu peguei todos os meus controles da vida e falei, não quero mais. Porque você fica ali naquela expectativa. Aí quando eu relaxei, aí eu engravidei, que foi em janeiro. Eu engravidei em janeiro, pela nossa contagem, foi na Bahia. Ai, gente, a gente tinha acontecido na Bahia, né? Não, agora peraí, a gente precisa contar uma particularidade. Porque assim, a Carol, ela tem os médicos dela em Salvador e tudo, mas ela tá morando em São Paulo, então ela chegou pro Thiago e falou assim, olha, eu tenho que ter uma médica aqui, Cláudia Raia. Porque o Thiago e eu sou meio concierge do Thiago. Tudo que ele vai fazer, ele fala assim, deixa eu perguntar pra ela primeiro qual que é o melhor. Cláudia, você é meio, não, você é completamente. Tudo que quer indicação, Cláudia. Eu pergunto Cláudia também. Aí ele me ligou e falei, doutora Silvana Vasconcelos, que veio aqui no programa. Exato, a doutora veio aqui. Ela veio. E aí eu já indiquei e começou. Bom, se amaram, porque eu tinha certeza, porque a Carol também é muito... Não, gente. Muito fofa, muito amorosa. E ela é super amorosa, então já deu match, deu tudo certo. E eu tô acompanhando desde o começo.
da ida dela lá. Que eu te dei o feedback, Foi. ó, eu adorei a doutora, eu adorei a clínica. Isso. E aí, um belo dia, vamos contar essa parte, um belo dia, eu estou no minha consulta de rotina normal, encontrei Cláudia na recepção. Foi. Conversa vai, conversa vem, eu falei, Cláudia, eu preciso te contar, tirei meu DIU. Aí ela, é agora que a vida vai acontecer, o portal vai se abrir. Não. Eu contei pra ela que eu tinha tirado meu DIU. Então, era uma amiga que estava acompanhando aquela amiga tentante. E aí, gente, quando a Carol anunciou o comentário da Cláudia Raia. Meu Deus, deu certo. Não, como é que é? Não acredito. Não acredito, deu certo. Só que as pessoas, vendo o comentário, tiram as conclusões da cabeça. Gente, o emoji, Cláudia, emoji. Emoji, amor, não mas só da época do que ela ia emoji. botar, amiga. Uma festa, Não, mas ela botou, não acredito, deu certo. E eu acho que ela escreveu depois, que felicidade, assim. Eu que sabia toda a história de que ela que tinha me indicado, que eu tava tentando. É assim, a amiga comemorou. Claro. Só que, gente, recortaram esse comentário e ficaram tipo assim, não entendi o que a Cláudia quis falar. O que ela quis dizer com isso? Ela fez FIV? Ela Quais foram os tratamentos que ela fez pra engravidar?